tua presença. Meu Deus, nós nos colocamos nessa hora, eu peço a tua graça, Pai, que o Senhor venha nesta hora, abrindo o nosso entendimento para a tua palavra, tornando, meu Deus, essa palavra viva nos nossos corações, aplicável, Pai, e tudo aquilo que o Senhor estará ministrando sobre as nossas vidas hoje, meu Deus, que possamos receber, entender, tomar posse e praticar aquilo que o Senhor estará ministrando sobre as nossas vidas, e pedimos a tua ajuda, a tua graça, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Então vamos lá, Hebreus capítulo 6, versículo 1, a Bíblia diz assim, hoje eu vou usar uma tradução, a NAA, né, a Nova Almeida, e pode ser que esteja um pouquinho diferente, principalmente quem costuma usar corrigida, apesar que da tradução corrigida ela é muito semelhante, só uma linguagem assim um pouquinho mais contemporânea. Então diz assim, por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito. Eu gostaria que, para a gente entender esse versículo, você tentasse entender como um professor aqui dando a matéria, dando aula. E é como se esse professor tivesse explicado a respeito dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Ele diz assim, né, pessoal, olha, abandonando então isso, abandonar não é para deixar de lado, é no sentido assim, olha, superado isso, já dei essa parte da matéria, vamos avançar na matéria, você está entendendo? Vamos em frente, avancemos para o que é perfeito. Ele diz, bom, o fundamento, os princípios elementares, né, a gente já viu, já aprendemos, então vamos continuar aprendendo outras coisas. Só que antes dele entrar nessas outras coisas, ele volta aos princípios elementares da fé. Ele diz assim, não colocando um novo fundamento, mas sabendo que os princípios elementares da vida cristã são essas. E aí segue a listinha. Nós já vamos ver isso, estou só explicando para quando a gente lê isso ficar claro. Meu irmão, vem cá, olha só, presta atenção. Nós vamos falar, não só hoje, mas nos próximos domingos, sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo. Te pergunto, você acha que isso é importante ou não? Alguém tem dúvida da importância do assunto? Meu irmão, porque entenda bem, mudando agora um pouquinho a analogia, vamos pensar num prédio. Meu irmão, você vai construir um prédio, você jamais pode errar na base. Você jamais pode errar no fundamento. Você pode errar até em outra coisa, melhor que não erre em nada. Mas você pode errar até em outra coisa, mas você só não pode errar na base, no fundamento. Porque se você errar na base, no fundamento, meu irmão, você compromete toda a construção. Provavelmente essa construção vai desabar todinha. Verdade ou não é? Você pode ter feito um prédio muito bonito em cima, mas errou na base, a coisa fica complicada. E eu vejo muitos cristãos, meu irmão, que não entende o básico, não entende os princípios elementares da fé cristã, e está querendo discutir assunto, meu irmão, que com todo respeito, que cabe aos teólogos, que cabe aos entendidos do assunto, aos estudiosos dessa área, amém? Que aquilo não vai fazer diferença nenhuma na vida da pessoa, na vida prática de fé da pessoa. Mas aí a pessoa às vezes quer discutir assuntos que são elevados demais para ela, mas ela não conhece a base. Neste domingo e nos próximos nós vamos estar falando de base. Nós vamos estar falando de princípios elementares da fé, ou princípios elementares da doutrina de Cristo. Aí ele continua dizendo assim, não lançando de novo a base, né? Que é aquilo que ele chama anteriormente, princípios elementares da fé, da doutrina de Cristo. Aí qual é essa base, ou quais são esses princípios? Aí a Bíblia enumera para nós, dizendo, do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos
e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Amém? Então, olha só, a Bíblia enumera 6 princípios elementares da fé. E claro que não vai dar tempo da gente ver tudo hoje, né? Eu já vou falar de uma forma muito superficial, né? Porque para cada um desses a gente levaria aqui um mês estudando. Mas se eu fosse tentar falar tudo num dia, meu irmão, seria superficial demais. Então eu vou separar e nos próximos domingos estar falando um pouquinho sobre isso. Mas para a gente começar, vamos começar do começo. Qual que é o primeiro princípio elementar da doutrina de Cristo? Qual que é? Tá aí, ficou até fácil. Qual que é? Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. Esse é o primeiro princípio elementar da doutrina de Cristo. O arrependimento de obras mortas. De obras mortas, obras que não produzem nada, obras que não levam a lugar nenhum, obras que não edificam em nada. Ou ainda poderíamos entender como obras que levam à morte, como obras que levam à separação eterna do Senhor. E para isso, a resposta para isso é o arrependimento. Amém? Esse é o princípio elementar, número 1, dos 6 que a Bíblia enumera, o número 1 é o arrependimento. Agora é triste, meu irmão, porque parece que arrependimento assim, parece que meio que saiu de moda pregar sobre arrependimento. E eu já ouvi de alguns, em alguns contextos, né, mais ou menos assim, alguns pregadores dizendo assim, não, o povo não gosta de ouvir sobre isso aí, não. O povo não gosta de ouvir sobre pecado, sobre arrependimento. Não, o pessoal não gosta de ouvir essas coisas, não. Meu irmão, eu concordo com eles. Realmente, ninguém gosta de ouvir sobre pecado. Ninguém gosta de ouvir sobre arrependimento. Verdade ou não é? Não são assuntos que vendem. Não são assuntos que dá ibope. Só que o grande problema é que geralmente eu ouço esse tipo de coisa num contexto mais ou menos assim. Não, ninguém gosta de ouvir essas coisas, então não vamos falar sobre isso aí não, vamos pregar que Deus cura, que Deus abençoa, que isso o povo gosta de ouvir. Meu irmão, a partir do momento que a gente prega o que o povo quer ouvir, eu acho que a gente acabou de deixar de ser igreja. A gente vai ter que inventar um outro nome, né, dizer que a gente está pregando outra coisa não ser o evangelho, amém? Mas não vai dar para chamar mais de evangelho. Porque o princípio elementar, número 1, da fé cristã é o arrependimento. Amém? Eu creio que vocês já me ouviram falando isso outras vezes, mas eu quero hoje fundamentar na Bíblia isso. E para isso eu não vou pedir para você abrir, você que está aqui na igreja só acompanha aí no monitor, que eu vou passar bem rapidamente por 3 versículos. Vamos para Mateus, capítulo 3, versículo 1. Como eu disse, não precisa abrir, só acompanha comigo que eu vou ler rapidinho. Olha só. Naqueles dias apareceu João Batista fazendo o quê? Pregando no deserto da Judéia. Qual que era a pregação dele? Ele dizia o quê? Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Vamos para Marcos, capítulo de número 1, versículo 14. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia fazendo o quê? Pregando o evangelho de Deus. Qual era a pregação de Jesus? Ele dizia, o tempo está cumprido, o reino está próximo. O quê? Arrependam-se e creiam no evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Quando ouviram isso, muitos ficaram comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: o quê? Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Meu irmão,
João Batista, que foi aquele que veio para preparar o caminho de Jesus, qual que era a mensagem dele? Arrependam-se. Vem Jesus de Nazaré. Vocês sabem quem é Jesus? Sabe ou não? Vem Jesus de Nazaré pregando. Qual que é a mensagem de Jesus? Arrependam-se. Vem os apóstolos pregando. Qual que é a mensagem dos apóstolos? Arrependam-se. A mensagem nunca mudou. Essa é a mensagem do Evangelho. Por isso que a Bíblia coloca aqui como o princípio elementar da fé cristã. O princípio número 1 ainda é o arrependimento. Mas o que vem a ser o arrependimento? Meu irmão, arrependimento, ele necessita de uma dor, de uma tristeza, de um pesar muito grande. Falando do arrependimento no sentido bíblico, né, é esse pesar por algo de errado que eu fiz, por um pecado que eu cometi, então eu sinto essa dor. A Bíblia, por exemplo, fala sobre isso, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 7, vamos ler o texto aqui, e aí com base no texto, eu discorro melhor sobre essa ideia dessa tristeza que precisa haver. Segundo Coríntios 7, 8 diz, só deixa eu explicar para você entender o contexto. Nós estamos falando da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. E houve a primeira epístola, que é aquela que está na Bíblia, que é o livro anterior. Nessa primeira epístola, Paulo, ele vai assim, ele pula com os dois pés no peito deles. Ele desce o cajado sem dó na turma. Por quê? Porque eles mereciam ser repreendidos. Lá ele diz que eles eram carnais. Lá ele diz que havia pecados dentro da igreja que estava pior do que lá fora. E é engraçado que de vez em quando aparecem uns pais assim, pastor, o negócio hoje, pastor, está tão feio, que dentro da igreja está parecendo pior do que lá fora. E você tem que dizer para a pessoa, mas não é de hoje. Não, na verdade, não é de agora. Mas glória a Deus que tem exortação, como a gente vai ver, tem arrependimento, tem conserto, né? Mas não é de hoje que a coisa está assim. Então, Paulo bate legal. E o que gera neles, como nós vamos ver, uma tristeza. Nessa segunda epístola, ele faz menção da primeira, como a gente vai ver. Diz assim, ó, porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, porque vocês, não porque vocês ficaram tristes, mas porque esta tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que, de nossa parte, não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza, segundo Deus, produz o quê? O arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Eu já vou explicar essa expressão mais para frente. Mas a tristeza do mundo produz morte. Olha o 11. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo vocês se mostraram inocentes nesse assunto. Olha só o que Paulo está dizendo. Ele diz, eu sei que eu bati pesado na primeira carta e eu sei que isso causou tristeza em vocês. E eu não me arrependo não, viu? Acho que eu devia ter batido mesmo. Aí ele diz, se bem que eu me arrependi. Eu estava lendo esse texto na Nova Versão Transformadora, eu achei interessante como traduziu, né, que diz foi traduzido assim, que a princípio eu me entristeci, quando eu fiquei sabendo que vocês, a princípio eu me arrependi,
né, de ficar sabendo que vocês ficaram tristes. Mas depois eu não me arrependo. Eu vi que a forma que vocês foram exortados precisava. Por quê? Que ele diz, porque essa tristeza que a carta trouxe, aquele confronto da carta, trouxe tristeza. Mas essa tristeza produziu o quê? Arrependimento. E esse arrependimento produziu salvação. Amém? Olha só, então ele fala aqui de dois tipos de pesar, de dois tipos de tristeza. Ele chama de uma tristeza segundo Deus, e ele diz que essa tristeza leva ao arrependimento, e uma tristeza que ele chama tristeza segundo o mundo, que ele diz que produz morte. Então, você entenda que o que produz em nós o arrependimento é uma tristeza. É uma tristeza segundo Deus, como Paulo usou a expressão. É quando eu sinto aquela tristeza, aquela dor, aquele pesar. Eu gosto de usar bastante essa expressão, eu sinto a dor do meu pecado, eu sinto a dor que o meu pecado causou a Deus, como o meu pecado ofendeu a santidade de Deus. Eu sinto a dor que o meu pecado causou às pessoas, como o meu pecado feriu as pessoas. Amém? E é essa tristeza, sabe quando você sente raiva de você mesmo? Sabe quando você sente nojo de você? Você já sentiu nojo de você? Eu não estou falando quando você passa 5 dias sem tomar banho, não. Apesar que ninguém aqui tem esse problema, glória a Deus. Diz amém, gente. Estou ajudando vocês, tá? Né? Não estou falando disso, eu estou falando, sabe quando você comete um erro, um pecado, você sente nojo de você mesmo. Você diz, eu não queria ser eu, né? Eu não queria. E olha só, isso é essa tristeza que vai produzir o arrependimento. Então, sem essa tristeza, não há arrependimento. O grande problema é que muitas pessoas hoje em dia estão banalizando o arrependimento. É um arrependimento sem tristeza. É um arrependimento sem dor, é um arrependimento sem pesar, é um arrependimento sem arrependimento. Mas transformou aquilo simplesmente num ritual. Você chega para alguém e diz assim, ô irmão, olha, que você não podia ter feito isso com o teu irmão lá, poxa vida, ele ficou chateado da maneira que você tratou, que você tratou ele. Poxa, ele está triste com você, que isso, vocês são irmão em Cristo, não pode sair não. Ah é, pastor, ele está triste comigo? Não, irmão, você tem que pedir perdão para ele lá. Você tem que se arrepender do que você fez. Ah, tá bom, pastor. Ô, irmão, fiquei sabendo que você ficou triste, aí, ó, foi mal aí, viu? Desculpa aí, me arrependo. Você me perdoa? Tem que perdoar, né? Se eu não perdoar, eu vou para o inferno. Tá bom, eu te perdoo, irmão. Ah, então tá bom. Ah, pastor, tá resolvido lá. Já me arrependi, pedi perdão. E não é isso? Você está entendendo o que eu estou falando? Se tornou um ritual. Não tem tristeza, não tem pesar, não tem o me arrepender do que eu fiz, não tem nada disso. Tem um ritual. Pessoal, nós vamos participar agora da Santa Ceia, ninguém pode participar indignamente, então antes dos obreiros passarem aí com as bandejas, nós vamos fazer aquela oração pedindo perdão a Deus, nos arrependendo do nosso pecado. Ô Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, me perdoa de tudo que eu fiz, em nome de Jesus, para eu participar da Santa Ceia, amém, glória a Deus. Não é assim? Se tornou um ritual. Meu irmão, mas arrependimento sem lágrima, arrependimento sem tristeza, arrependimento sem pesar, arrependimento sem dor, tem alguma coisa errada com esse arrependimento. Você está entendendo o que eu estou falando? Para eu me arrepender de verdade, repito, eu tenho que sentir, sabe, a dor do meu pecado. Eu tenho que entender como o meu pecado ofende Deus. Como o meu pecado entristece a Deus. Como o meu pecado fere as pessoas. Porque geralmente a pessoa não para perceber, mas, meu irmão, a pior desgraça que existe é o pecado. O pecado mata. E não é à toa que a Bíblia diz isso.
A pessoa, quando ela comete um pecado, às vezes ela não para pensar na tristeza, por exemplo, que ela vai causar no coração do seu pai e da sua mãe. A pessoa para pensar nisso? Já ouviu falar de pessoas idosas que falam assim, fulano morreu de tristeza. Já ouviu falar disso? Né? Poxa vida, ficou tão decepcionado com algo que o filho fez, com algo que a filha fez. Poxa vida, poucos dias depois a pessoa morreu. Mas às vezes a pessoa não para pensar como aquilo fere o coração de um pai, de uma mãe. Às vezes a pessoa não para pensar como o pecado fere o coração de quem eu tratei mal, o coração para quem eu menti, para quem eu enganei. Como aquilo fere o coração de um terceiro que está olhando, que me considerava alguém de Deus, mas ao ver a minha conduta diz, poxa vida, considerava tanto aquele irmão, aquela irmã, não imaginava isso dele. E tem essas coisas? Não tem. Mas a pessoa, ela para sentir a dor do outro? Não. Esses dias atrás eu falava, às vezes você vai atender alguns, a pessoa até caiu no pecado, e você diz, e aí meu irmão, mas você se arrependeu do seu pecado? A pessoa está lá toda assim, ó, não pastor, me arrependi. Aí você diz, você diz, irmão, você tem certeza, irmão, que você se arrependeu mesmo? Não pastor, eu estou arrependidaço. Meu irmão, não estou falando que a pessoa tem que chorar o resto da vida. Não estou dizendo que a pessoa tem que se lamentar o resto da vida. Não é isso. Porque a partir do momento que eu me arrependo de verdade, então Deus tira de sobre mim a culpa. Por isso que a Bíblia diz que não vai haver pesar. A tristeza segundo o mundo é aquela que não produz arrependimento, mas que fica pesaroso. Poxa vida, eu sou um idiota, olha o que eu fiz. Mas eu não valho nada. Mas também eu não tenho jeito, eu sou pecador mesmo, não adianta eu querer me consertar. Essa é a tristeza segundo o mundo. Mas a segundo Deus, quando eu me arrependo mesmo, Deus tira então o pesar de mim. Você está me acompanhando em nome de Jesus? É esse arrependimento que nós temos que ter. Eu lembro de uma situação, eu estou falando isso, eu lembro de uma situação que eu atendi um casal, e meu irmão, o camarada, mas tinha assim, ó, acabado com a vida dele, acabado com o casamento, acabado com a família, ele tinha chamado, acabado com o chamado dele, acabado com tudo, arrebentado com tudo. Havia traído a esposa, e a esposa descobriu e tal, e lá foram parar eles, lá para eu atender. E quando eu conversava com eles, a esposa em prantos, chorando, por causa da ferida que a atitude do marido causou. Enquanto ela está de um lado chorando, o outro está lá assim. E eu digo, irmão, mas você está arrependido? Estou, pastor. Irmão, mas tua mulher está do teu lado aqui, ó, se derramando em lá por causa daquilo que você fez com ela. E você está todo posudo aí. Amém, igreja? Que arrependimento que é esse, gente? E repito mais uma vez, não estou dizendo que a pessoa tem que ficar chorando o resto da vida. Mas, meu Deus, a Bíblia diz que é a tristeza, segundo Deus, que vai produzir arrependimento. E quando há esse arrependimento, então não vai haver pesar. Porque é a hora que Deus tira de mim a culpa, eu recebo perdão, mas eu preciso entender isso. Agora, uma coisa precisa ficar bem clara, e deixa eu entrar nesse assunto para a gente ir em frente, senão eu fico aqui e a gente não conclui. Mas a gente precisa entender que só a tristeza não quer dizer arrependimento. Porque existe uma outra coisa parecido com arrependimento, que é chamado de remorso, que ele também gera tristeza, que ele também gera pesar por algo que eu fiz de errado. Só que ele não é arrependimento, é remorso. O arrependimento, ele produz mudança, ele produz transformação. O remorso, ele não produz nada. Na verdade, o remorso, ele produz uma coisa, ele produz gente sem vergonha. É verdade. Não se escandalize com a minha expressão, mas é isso que o remorso produz, pessoas sem vergonha. O remorso não produz outra coisa. O arrependimento
essa tristeza que eu sinto a tristeza por ter pecado. O remorso, eu sinto tristeza por ter sido descoberto. Você entende? Né? É aquela pessoa assim, que ela está no erro faz anos, está ali, vamos supor, roubando a empresa. Faz 3 anos que ela trabalha ali, 3 anos que ela rouba a empresa. Aí no dia que ela é descoberta, pegou na câmera, e chamaram a polícia e tal, e a pessoa está lá, olha, você vai ser mandado embora por justa causa, você vai perder todos os teus direitos. Eu estou tão arrependido. Rapaz, mas 3 anos você roubou e nunca se arrependeu por ter roubado. Você se arrependeu por ter sido descoberto. É a pessoa que está no adultério e aí o cônjuge descobre e diz, eu vou embora. Não, eu não quero perder meu casamento, estou tão arrependido. Rapaz, mas há anos que você trai. Mas só agora que foi descoberto que está se arrependendo, isso não é arrependimento, isso é remorso. Amém, igreja? Isso é remorso. Arrependimento não. Arrependimento, eu me arrependo daquilo que eu fiz, independente do resultado. Não está baseado no resultado danoso que veio. Tá na minha prática. O que eu fiz é vergonhoso. O que eu fiz ofende a Deus. O que eu fiz machuca as pessoas. E eu preciso me arrepender. Então eu vou me arrepender até mesmo antes de ser descoberto. Antes de a coisa vir à tona. Amém? Então, eu preciso entender. Os dois geram tristezas. Mas só um gera uma mudança, uma transformação. E eu brinco que de remorso eu entendo bem. Eu já contei aqui outras vezes, mas quando eu era adolescente, desviado, e meu irmão, desviado é uma desgraça. Pensa num negócio ruim é você ser desviado. Porque o desviado, ele não consegue nem desfrutar do pecado. Nem do pecado o desviado não consegue desfrutar. Porque quem nunca se converteu, nunca ouviu o evangelho, a pessoa está no pecado e ela nem sabe que aquilo é pecado. Verdade ou não é? Ela está no pecado e para ela aquilo ali é a coisa mais normal do mundo. Mas para o desviado mesmo é uma coisa triste. Porque ele não desfruta de Deus e não consegue sequer desfrutar do pecado. Porque ele está pecando, mas ele sabe o que é aquilo? Que é pecado. Né? Então, eu lembro de ocasiões na minha adolescência, que eu estava assim, uma vida toda torta, e como eu disse, a tristeza desviada é que eu tinha plena convicção que se eu morresse eu ia para o inferno. Tem desviado que ele ainda consegue assim se enganar, que ele assim consegue dizer assim, não estou desviado, eu estou afastado da igreja. Não, uma hora dessa eu volto, tá tudo bem. Não, se eu for morrer, aí rapidamente eu me arrependo de morrer e ainda vou ser salvo. Tem uns desviados que conseguem enfiar isso na cabeça. Eu não era aquele tipo de desviado que eu tinha certeza que eu ia para o inferno. Aí você imagine um adolescente com uma vida toda torta, com certeza que vai para o inferno. Né? Então, muitas vezes eu deitava à noite na cama para dormir, e eu não sei se você já ouviu falar disso, já teve ou já ouviu falar, mas alguns chamam de uma angústia de morte, uma ansiedade de morte. Né? E vinha assim aquela angústia, aquela sensação, não tinha nenhum problema de saúde, mas aquela sensação, você vai morrer agora. Então vinha aquela angústia, e além daquela situação, daquele sentimento, me vinha na cabeça, eu tinha certeza, rapaz, o pior não é morrer agora. O pior é que se eu morrer agora, eu sei para onde que eu vou. Eu sei que eu vou para o inferno. Então, naquela angústia, mas aquela coisa horrível assim, né? Eu tinha a noite de molhar o travesseiro, de tanto chorar ali. E naquela angústia ali, aí eu começava a orar, eu dizia, Deus, eu me arrependo, Deus, e Senhor, o Senhor vai ver, eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais, vou ser diferente, me livra dela, não deixa eu morrer nessa noite, e Senhor e tal. E aquilo, a hora que aquilo ia passando,
Aí conseguia dormir, no outro dia acordava e aí fazia pior do que tinha feito no dia anterior. E aí passavam uns 2, 3 dias, uma semana, às vezes, daqui a pouco, uma bela madrugada aquela, vinha aquele sentimento de novo. E lá estava eu, Senhor, agora é sério, Deus. Lembra quando eu falava que cria sem vergonha? É isso, cria sem vergonha. Não, Deus, dessa vez é sério, o Senhor vai ver, Senhor, nunca mais eu vou fazer isso. Aí quando passava, fazia pior. Eu lembro que uma vez a polícia estava atrás da gente, e a gente estava escondido assim no mato, eu lembro que eu estava até atrás de um muro assim, e meu Deus, e agora, né? Será que a gente vai ser pego e tal? E ali escondido, e eu comecei a orar, Senhor, não me livra dessa, Deus, não deixe eles me achassem. Desviado é uma desgraça, né? Olha só, Deus, né, Senhor, e tal, o Senhor vai ver, eu nunca mais vou fazer, nunca mais, a partir de hoje vou ser diferente, vou voltar para a igreja, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Aí o Senhor falava até em língua, se duvidasse. Não falava que eu não era batizado naquela época, mas você está entendendo? Aí daqui a pouco você começava a ouvir assim a sirene passando, indo embora, distante, assumindo aquele som. E aí, né, alguém cutucava, dizia, já foram. Não pegar a gente. Pronto, já passou. Não cria sem vergonha? Pessoal, vamos participar da Santa Ceia, vamos fazer aquela oração de arrependimento. Aí a pessoa está lá com o pãozinho, né, com o cálice na mão, Senhor, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, para eu participar da ceia, amém. Aí come e bebe. Passou um mês, Santa Ceia, Senhor, perdoa pelo mesmo pecado que eu já pedi perdão o mês passado, perdoa de novo, Deus. Aí passa mais 30 dias, Deus me perdoa. Gerou sem vergonha ou não gerou? Remorso gera isso. A pessoa vai achando que Deus vai livrar a pessoa toda vez. A pessoa vai achando que, você está entendendo? Que não vai ter consequência, mas tem. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, entender essas verdades que a Bíblia está dizendo. Eu não posso ter o remorso. Isso não produz nada, ou melhor, produz sim, produz sem vergonhice. Mas arrependimento, e é uma coisa que a gente precisa entender sobre arrependimento. Vamos dizer que o meu pecado seja lá aquela bateria. Então eu estou vivendo no pecado, cada dia que passa eu estou caminhando em direção ao pecado, em direção ao pecado, em direção ao pecado. É um belo dia, eu digo, poxa vida, não, eu não posso mais viver essa vida, eu não posso mais pecar. Quer saber? Eu não vou mais pecar. O que é isso, gente? O que é isso? Isso não é arrependimento. Sabe o que é isso? Parar de pecar. Já é uma coisa boa, não é? Opa, já é uma coisa boa, já melhorou bastante, né? Já não está pecando mais, mas isso não é arrependimento. Arrependimento não é quando eu paro, arrependimento é quando eu dou meia volta e eu começo a seguir na direção contrária daquela que eu vinha antes. Isso é arrependimento. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo de número 3, a gente já teve por lá hoje, só li, né? A gente não chegou a abrir, mas vamos para lá agora. Mateus capítulo 3, versículo de número 5, a Bíblia diz o seguinte, Mateus 3, 5. Então os moradores de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava e confessando os seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. João Batista, aqui falando a respeito do arrependimento, ele diz, produzam frutos dignos de arrependimento. Produzam frutos que mostrem, que provem o seu arrependimento. Frutos é algo externo,
Fruto é algo que aparece. Arrependimento é algo muito intrínseco, muito pessoal, muito interno. Amém? Só que os meus frutos é que vão provar o meu arrependimento. A minha maneira de me conduzir depois do arrependimento é que vai provar o meu arrependimento. Só para exemplificar, eu lembro de uma ocasião que, assim, teve um momento bem acalorado com o obreiro, e esse obreiro então diz, não, então, já que é assim, então eu quero sair, não sou mais obreiro e tal, saiu batendo o pé e tal. Passou uma semana, 2 ali, um belo dia, estou eu na igreja, acabou o culto, ele vem, né? Eu estou em cima do altar para atender, ele diz, então, pastor, estou arrependido daquilo que eu fiz e tal. Só que assim, aquela atitude é o que culminou, né? Já tinha muita coisa vindo no caminho, né? E culminou com aquela discussão acalorada que houve. Então, pastor, estou arrependido, me arrependi, pastor, eu quero voltar de obreiro, domingo posso vir com a gravatinha já, pastor? Eu disse para ele, então, irmão, você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte, Mateus 3,8, produzam fruto digno de arrependimento. Eu bati no ombro dele e falei assim, irmão, o dia que eu ver os frutos que provam o seu arrependimento, você volta, tá? Acho que ele não gostou muito da conversa assim, que a gente teve, mas entenda que é isso. Não adianta eu dizer, pastor, estou tão arrependido. Mostra uma mudança de atitude e aí eu vou ver o teu arrependimento. Você está entendendo o que eu estou falando? Né? O que a Bíblia está dizendo. Porque não adianta eu dizer, não, eu me arrependi. Pai, mas você se arrependeu e continua agindo da mesma maneira que você agia antes? Você se arrependeu, mas continua vivendo a mesma vida que você vivia antes? Isso não é arrependimento. Repito, lembra da ceia? Deus, perdoa os meus pecados. Meu irmão, claro, toda santa ceia eu vou ter que pedir perdão a Deus, porque toda vez eu peco. Amém? Mas espera lá, mês passado eu me arrependi do pecado A, então esse mês eu não posso cometer o pecado A, eu posso cometer o B, o C, o alfabeto inteiro. Mas se eu me arrependi do A, eu não posso voltar a praticá-lo. Entende o que eu estou falando? Agora, em algum momento acabei caindo, acabei vacilando, tá, tudo bem, mas agora isso é uma prática de vida? Aí na Santa Ceia eu digo, Deus me perdoa para eu cear, comi. No mês que vem, Deus me perdoa de novo para eu cear, Deus me perdoa de novo. Você sem vergonha isso, me perdoe falar a verdade, mas é. Porque não produz o fruto digno do arrependimento. E é isso que a Bíblia está dizendo. E aí, para você entender o que eu quero falar com isso, vamos para Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 8. Você conhece a história? Lá está Jesus na casa do Zaqueu. Os religiosos até falam mal de Jesus, que absurdo, entrou na casa de um pecador, esse Zaqueu aí não vale nada, isso aí é um ladrão, esse aí é isso, e Jesus entrou. Aí Jesus está sentado à mesa com o Zaqueu, acredito eu, porque Jesus não perdia oportunidade de pregar o evangelho, e ali está Jesus pregando o evangelho. No meio daquela conversa, Zaqueu se levanta, quem sabe até interrompe Jesus, diz, mas Jesus, só um pouquinho, deixa eu falar um negócio aqui que é importante. Versículo 8 diz assim, Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa. A corrigida diz, hoje entrou a salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão. Olha que interessante, Jesus já estava dentro da casa do Zaqueu, mas a salvação não tinha entrado ali.
Pastor, mas não é Jesus a própria salvação? Sim. Jesus havia entrado na casa dele. Jesus estava à mesa com ele. Eles estavam tendo uma refeição. Mas a salvação só se manifestou quando, gente? Quando houve arrependimento. A salvação só se manifesta na nossa vida quando há arrependimento. Jesus já morreu na cruz. Já morreu por todo ser humano pecador. Mas todos eles são salvos? Não. E por que eles não são salvos? Porque essa salvação, que já está à nossa disposição, que é para mim, para você e para todo ser humano, ela só se manifesta na nossa vida mediante arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. Nós lemos lá na segunda epístola aos Coríntios, arrependimento para a salvação. Por isso que é o princípio elementar, número 1, da fé cristã, porque se não há arrependimento, não há salvação. Se não há arrependimento, eu não sou um cristão, eu posso ser um frequentador da igreja, eu posso ser um membro da igreja, eu posso ter carteirinha, eu posso ser patrocinador, eu posso ser dizimista, eu posso ser ofertante, eu posso ter um cargo na igreja. Você está entendendo? Mas se não houve na minha vida arrependimento, eu não entrei ainda na caminhada cristã. Eu ainda não nasci de novo. Eu ainda não sou um cristão. Então esse é o princípio, é o primeiro ponto. Sem arrependimento não há salvação. Então, a salvação está disponível para cada um de nós, mas nós só recebemos ela mediante arrependimento. Amém? Aí Jesus diz, hoje chegou a salvação, mas perceba só, Zaqueu produz frutos dignos de arrependimento. Porque qual era o pecado de Zaqueu? Roubar, meter a mão no que era dos outros, não é isso? Sim ou não? Então, ele está vivendo a vida dele, metendo a mão, roubando, pegando e tal. Aí naquele dia ele se levanta na mesa e diz, Senhor, deixa eu falar uma coisa aqui, olha, eu faço um propósito com o Senhor, eu faço um voto aqui, que a partir de hoje eu não roubo mais de ninguém. Se ele tivesse feito isso, eu acredito que Jesus ia dizer, muito bem, você está no caminho certo, é isso aí, parabéns. Mas isso não é arrependimento. O Zaqueu, você decidiu não roubar mais, não, a partir de hoje eu vou viver uma vida honesta. Beleza, então, a partir de hoje você não vai errar mais, parabéns. Mas para consertar o que ficou para trás, para tirar a culpa do seu pecado, tem que haver arrependimento. Não é só eu parar de ir naquela direção, é eu dar meia volta e começar a andar na direção contrária. O que eu fazia? Eu roubava o que era dos outros, agora eu vou ter que dar o que é. O que antes eu roubava, agora eu vou ter que dar dinheiro para os outros. Se eu roubei alguém, além de dar, porque ele diz, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Eu fico imaginando que a conta do Zaqueu foi mais ou menos assim. Rapaz, metade do que eu tenho é fruto do meu trabalho. É honesto. Mas a outra metade do que eu tenho é que eu passava a mão. O meu salário, um exemplo só, eu ganho 2.500. Mais uns 2.500 eu tirava por fora. Você está entendendo? Então ele diz, bom, então os 2.500 que era meu, eu vou ficar. Ou a metade do que eu tenho, eu vou ficar, a outra metade não é meu. Como não tem como eu dar para exatamente o que eu defraudei, então eu vou dar aos pobres, porque isso não me pertence. Eu não vou usufruir do que não é meu. Aí ele diz, e se ainda alguém se sentir defraudado, vier me cobrar, me confrontar, eu vou devolver 4 vezes mais. O que hoje, quem sabe, a gente diria, vou devolver com juros e correção monetária. Amém? Então, ele decide dar meia volta na vida dele e ir para o lado contrário. Meu irmão, você já imaginou você tomar um tombo
financeiro de perder metade do que você tem? Alguns diriam, pastor, já não tem nada. Imagina eu perder o nada que eu tenho, pastor, como é que o negócio vai ficar? Mas você já imaginou a seriedade da decisão desse homem? Ele diz, não, a partir de hoje, metade do que a gente tem, acabou, vou dar aos pobres. Ah, eu tenho 10 casas, então 5 é minha, 5 eu vou dar aos pobres. E assim vai. Aí Jesus diz, hoje houve salvação. Amém? Para a gente fechar, acabar, eu não vou ler, mas anota aí Atos capítulo 16, versículo 30. A Bíblia diz lá, quando Paulo e Silas foram presos, história conhecidíssima, e perto da meia-noite estão orando, vem o terremoto, o carcereiro ouve aquilo, puxa a espada para se matar, Paulo grita de lá, não faça nada, estamos todos aqui, ele pede luz, pula para dentro da prisão, ele pergunta para eles, atônito, né? Ele pergunta, varões, o que eu preciso fazer para ser salvo? E aí eles dizem, né? E toda pessoa que busca pela família conhece bem esse versículo, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí a Bíblia diz que ainda ali na madrugada ele pega Paulo e Silas, leva para sua casa. Paulo e Silas pregam para eles, eles são batizados. Nós vimos vários textos que batismo é para arrependimento, não é isso? Né? Foram batizados nas águas e a Bíblia diz que ele se alegra, ele e a sua casa, pela fé que eles têm em Deus. Mas a Bíblia narra desse carcereiro indo lá e cuidando de Paulo e Silas e lavando-lhes as feridas. Qual que era o pecado daquele carcereiro? Meu irmão, por favor, não me entenda errado, tá? Mas a grosso modo, eu estou falando de uma maneira muito geral, eu sei que é difícil a gente precisar o que era o pecado dele, porque a Bíblia não objetiva sobre isso, mas qual que era o pecado daquele homem? O pecado daquele homem, como um soldado romano, era usar de violência. Quem foi que chicoteou Paulo e Silas lá? Soldados romanos. Meu irmão, eu não posso afirmar que aquele carcereiro tenha participado, mas também não posso afirmar que ele não tenha. Você está entendendo? Mas há uma possibilidade dele mesmo ter dado os açoites lá? Sim, há essa possibilidade. Ou, no mínimo, né, como fazendo parte do exército, você está entendendo? Foi quem causou as feridas. Aí adianta agora aquele carcereiro dizer, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres, e se tenho roubado alguém, mas você não roubou ninguém, cara. Você está entendendo? Você não roubou ninguém. Não é isso. Não é isso. Mas então, qual que é o meu pecado? Teu pecado é ferir, então agora o que você tem que fazer? Curar. Agora você vai lavar as feridas dele. E lá está o carcereiro, ó, lavando as feridas dele, colocando remédio, enfaixando ali, cuidando das feridas deles. Meu irmão, isso para mim demonstra duas coisas muito importantes. Primeiro, essa questão de, lembra, ó, dar meia volta, eu vou começar a agir exatamente de maneira oposta que eu estava agindo antes. Amém? Primeira coisa. Segunda questão, e eu penso que isso é algo até de uma certa forma profético para nós. Porque, como eu dizia, o nosso pecado fere pessoas à nossa volta. Às vezes a gente não gosta de olhar para isso, mas o nosso pecado fere pessoas à nossa volta. Você conviver com alguém, por exemplo, orgulhoso, isso fere quem está à volta da pessoa? Alguém mentiroso? Qualquer exemplo que eu poderia dar, isso fere as pessoas à volta? Então, meu irmão, se o meu pecado feriu o coração do meu cônjuge, agora eu tenho que dar um jeito de ir lá e sarar aquelas feridas que eu fiz. Lavar as feridas. Cuidar daquelas feridas. Tem muito pai, meu irmão, que por causa das suas atitudes já feriu muito o coração dos filhos. E agora precisa dar um jeito de ir lá e curar aquelas feridas. Amém?
muitos filhos que já feriram o coração dos pais. Meu irmão, olha, às vezes me dá vontade de chorar aqui, né? Não parece que eu sou uma pessoa muito emotiva, mas às vezes me dá vontade de chorar quando, às vezes, eu atendo pessoas aqui, pai e mãe, que chorando, diz, pastor, meu filho está num caminho errado, meu filho está fazendo isso. A dor que isso causa no coração de um pai, de uma mãe. Amém, igreja? E nós temos que agora, foi feita a ferida, então agora tem que sarar. Pastor, mas aquela pessoa lá que eu tanto feri, ela não quer mais nem conversa comigo. Como diz a história, não quer nem me ver pintar de ouro. E agora, pastor, o que eu faço? Se você já não consegue mais sarar as feridas daquela pessoa que você fez, ou quem sabe até alguém por motivo de morte, pastor, eu feri muito, decepcionei muito meu pai e minha mãe, mas agora eles já faleceram, e agora, o que eu faço? Que você possa decidir sarar o coração de outras pessoas, se daquela não é mais possível, de outras pessoas que também foram feridas. Pastor, nunca dei atenção para o meu pai, para minha mãe, agora já faleceram, pastor, e agora, o que eu faço? Meu irmão, tem tanto asilo por aí. Amém? Para você ir lá e abraçar, e passar uma tarde, e ajudar a cuidar de um idoso. Agora, a gente estava num caminho, é necessário dar meia volta. Não adianta, e tem muita gente querendo fazer isso. Tem muita gente querendo levantar na mesa e dizer, Senhor, a partir de hoje não roubo mais. Beleza. E o que você já fez até agora? Não, né, Senhor? E esse carro novo que você está usando, foi com o teu dinheiro que você comprou? Não, mas que Deus entende, né? A partir de hoje não roubo mais. Não, meu amigo, vai se consertar. Aí, o meu pecado fere as pessoas, mas eu quero chegar só diante de Deus e dizer, Deus me perdoa. Oh, aleluia, Deus me perdoa, glória a Deus. Não, agora eu tenho que curar a ferida. Amém, igreja? E que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. E que o Senhor Deus nos ajude a viver um arrependimento verdadeiro. Amém? Porque sem arrependimento não há transformação. Sem arrependimento não há salvação. E pare e pense, meu irmão, que o que vai nos transformar numa pessoa melhor é arrependimento. Não é outra coisa. Pastor, isso é o evangelho? Isso é o evangelho. Pastor, pensei que o evangelho era só ouvir domingo, Bíblia debaixo do braço, dar dízimo, oferta, levantar a mão na hora da canção. Não é isso que é o evangelho? Não, meu. Essa é uma fração tão pequenininha do evangelho. Amém? O evangelho é a gente viver isso que a Bíblia diz. E que o Senhor nos dê graça. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com vocês nessa hora. E nós vamos buscar a presença do nosso Deus. E eu quero lhe convidar, você não é obrigado, mas, se possível, se puder dobrar o seu joelho, dificilmente a gente faz isso, eu acho que a gente precisava até fazer mais. Se você tiver qualquer problema no joelho e não puder dobrar, ou simplesmente não quiser, você fique à vontade. Mas eu recomendaria que hoje você dobrasse o joelho e se colocasse diante de Deus em arrependimento. Joelho dobrado não é sinônimo de arrependimento. Amém? Não é sinônimo. Mas arrependimento é quebrantamento. Eu acho que dentro dessa questão do quebrantamento, entra muito essa questão do se prostrar. A Bíblia fala tanto sobre isso. A Bíblia fala para a gente colocar a cara no pó. Amém? Nem arrependimento. E que, se possível for, você possa dobrar os seus joelhos. Eu vou dobrar os meus aqui e eu vou lhe convidar a nós orarmos. Só na hora que você for levantar, que eu lhe peço que você se levante devagarzinho e com cuidado, se apoiando aí, para não ter perigo de desequilibrar. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor, em nome de Jesus. Pai, na Tua presença, nós nos colocamos, Senhor, nesta hora, e Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Pai,
que mais uma vez, meu Deus, veio para falar aos nossos corações. Oh, meu Deus, e como eu dizia, nos ajuda, Pai. Nos dá graça, Senhor. Nos dá, meu Deus, o dom do arrependimento, do quebrantamento, Pai. Pois a Tua palavra, Senhor, ela declara que um coração quebrantado e um coração contrito, Pai, o Senhor, meu Deus, não rejeita, Pai. Oh, e nós nos colocamos agora diante de Ti. Pai, ouça a oração deste meu irmão, desta minha irmã, Pai.